para mim e a gente vai respondendo. Maravilha. Pessoal, então, dando início ao nosso semestre agora, oficialmente, nós estamos aí na nossa aula 1. Na aula 1, nós trataremos da matéria... Pois não? A partir do 9º termo, Juliana. Pode, Isabel. Vai para a prova, sim. Eu vi lá nos 2 dias que eu fiz a prova, as pessoas terem aí um... né? Muito importante. Voltou? Alô, alô? Travou tudo. Estão me ouvindo? Isso, André. Esse aplicativo é muito bom. Estão me ouvindo? Voltou? Oi? Agora sim? Então vamos que vamos. Normal, né? Acontece. Bom, turma, nessa primeira aula, nós conversaremos então sobre os fatos jurídicos. Tá joia? Nós faremos, claro, que uma fala introdutória, né? E depois nós vamos aí deslanchando na matéria. Turma, o direito, e aqui eu não estou falando do direito ciência jurídica, né? Estou falando do direito com D minúsculo. Os direitos. Por exemplo, a propriedade é um direito, o crédito é um direito, né? Para servir de exemplo. Esses direitos, eles tendem a ter um ciclo de vida. Quer dizer, esses direitos nascem, se desenvolvem e acabam sendo extintos. Né? Se você quiser fazer uma relação com a vida humana, né? O ser humano nasce, se desenvolve e depois se extingue ao final. Essas fases da vida, né? Do direito, elas são realizadas, elas são impulsionadas por fatos. Por fatos. Em regra, os fatos jurídicos. E aqui um pequeno parênteses. Nós sabemos que a nossa vida cotidiana, o dia a dia da nossa existência na Terra, no mundo real, ele é composto de vários fatos. Não é? O nascimento de uma pessoa é um fato. A morte de uma pessoa é um fato. Um raio que cai do céu é um fato. A batida de carro que aconteceu agora há pouco aqui na esquina de casa é um fato. Mas quais são os fatos que vão interessar para o direito? É perguntar de outra forma assim: o que faz um fato da vida ser importante para o direito? Ter relevância para o direito? Ora, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, tá? O que torna esse fato relevante para o direito é a lei. Concorda? Não houvesse o Código Civil dizendo que essa batida de carro que aconteceu ali, a poucos metros aqui de casa, tem importância porque gera para a vítima o direito à indenização, se o Código Civil não dissesse isso, né, em tese, cada um iria para sua casa sem maiores repercussões. Mas é claro que quando o direito vem e consagra um fato desses a uma relevância jurídica, surgiu ali naquele exato momento para a vítima o direito à indenização e para o ofensor o dever de indenizar. Se eles não chegaram a um acerto ali, muito provavelmente a vítima vai até o Poder Judiciário e vai dizer: olha, no dia tal, na hora tal, o fulano bateu no meu carro e me causou um prejuízo de R$1.000.
eu quero de volta esses R$ 1.000 que ele me prejudicou. Não é? E mesmo que o devedor fale, eu não pago, o juiz fala, não tem problema. Eu vou dar uma ordem para você pagar. E se você não pagar por bem, aí nós vamos fazer uma execução desse valor, não é? E você vai pagar quem não. Porque o Poder Judiciário, a lei, ela tem essa imperatividade. Então, o que torna um raio que cai lá no meio de um pasto e atinge só o chão, num fato irrelevante, ou um raio que cai dentro de um curral e mata 15 vacas, um fato relevante é a própria lei. Né? E para esses fatos que importam para o direito, nós chamamos de fatos jurídicos. Tá ok? Tudo em ordem até aqui? Inclusive está aí no material, né? Ó, nem todo acontecimento é um fato jurídico. Alguns fatos são simplesmente irrelevantes, até porque o direito não tem como prever e se preocupar com absolutamente tudo. Né? O Código Civil teria que ter quantos milhões de artigos, né? Então, eu pus como exemplos aí que eu trago do Carlos Roberto, tá bom? Por exemplo, a chuva. Uma chuva mansa que cai aí e não causa prejuízo nenhum, ela é pouco relevante para o direito. Agora, talvez uma chuva mais densa, e por causa da força da chuva, o muro de arrimo do vizinho não suportou e caiu em cima do meu carro, não é? Aí essa chuva foi o ponto inicial de algo que teve relevância jurídica. Consegue enxergar isso? É claro que você não vai processar São Pedro porque choveu muito, muito grosso, né? Ou porque não tem chovido. Vez por outra a gente vê notícias assim, não é? Prefeito de tal município processou São Pedro porque há 4 meses não chove. Claro que isso são medidas midiáticas, né? Até engraçadinhas, né? Mas, na verdade, no que diz respeito a esse exemplo da chuva, é a repercussão do fato que vai nos interessar, e não a chuva em si, né? Tá bom? Então, veja, aquele acontecimento que é relevante para o direito, e eu repito, porque o direito assim quis, porque a lei assim quis, esse desperta interesse para nós, cientistas jurídicos. E assim sendo, esse fato recebe a classificação de fato jurídico. Estão me ouvindo? Está travando? Está fluindo? Está tudo em ordem? Maravilha. Então, dentro dessa ideia de fato jurídico, nós passamos à classificação, né? Que é o próximo tópico aí do nosso material. Você vai perceber que nós temos, a partir de agora, dentro do grupo. Então vamos lá. O fato jurídico é um fato da vida que acontece no mundo real que chama a atenção da lei, ou seja, que encontra previsão legal, né? Vou dar um exemplo, ver se melhora. Só passar a moto. No dia a dia, na nossa realidade da vida, é comum que as pessoas façam doações umas para as outras. Tá joia? Vamos pegar uma doação de grande importância financeira. O sujeito A faz uma doação de um apartamento ou de uma casa para o sujeito B. Poxa, será que isso chama a atenção do direito? Sim, é algo relevante, né? De forma que existe todo um regramento sobre doações. Veja, é um fato da vida que desperta interesse jurídico, jurídico civil. E assim sendo, o Código Civil traz previsões legais acerca de doação. Será que melhorou, Maria Eduarda?
turma? Beleza. Ótimo. Então, na sequência, disponha, imagina. Fique à vontade para perguntar quando quiserem, tá? Partindo para uma classificação, nós temos o grupo fatos jurídicos, não é? O gênero fatos jurídicos. E dentro desse gênero nós temos algumas espécies, né? Veja, o fato geralmente não tem intervenção humana. Ele acontece e tem relevância para o direito. Por exemplo, o nascimento de uma criança. Avisem se voltar, então, por favor. Voltou? Ê, lasqueira. Então eu dizia o seguinte: nós temos o grupo dos fatos, e dentro dos fatos, eles acontecem sem a intervenção humana. Por exemplo, o nascimento de uma criança. Ou um terremoto. Os dois são igualmente, têm igualmente um poder de abalar a vida das pessoas, né? O nascimento de uma criança e um terremoto. Não há uma intervenção direta, né? Mas eles têm repercussão jurídica. Por outro lado, nós temos os atos. Ó, eu estou colocando de um lado fatos, que não tem intervenção humana direta. Claro que para nascer uma criança tem que ter uma intervenção, porém indireta, né? A mãe natureza é que se encarrega do resto. E eu tenho os atos. Nos atos, eu tenho intervenção humana direta. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo de ato. Um contrato de compra e venda. Eu preciso de intervenção humana direta, tanto do comprador quanto do devedor, concorda? Do vendedor. Não é verdade? Então ali eu tenho uma atuação humana, um fazer, ou mesmo uma omissão, mas uma atuação humana. Seja fazendo ou não fazendo. E isso gera repercussão no direito. Do outro lado, os fatos que acontecem sem intervenção humana direta. Ótimo. Dito isso, eu quero conversar primeiro sobre os fatos. Turma, tá tudo ok? Estão me acompanhando aí? Se se perder, fala, eu repito. Tá? Faço que nem no semestre lá, pego a caneta e desenho e mostro. Vamos falar agora dos fatos jurídicos. Olha só, os fatos jurídicos eles podem ser, primeiro, fatos naturais. Tudo isso aqui que eu estou falando tem repercussão jurídica, hein? Perdão. Então veja, fatos naturais. Os fatos naturais, eles podem ser ordinários ou extraordinários. Então, fatos naturais que acontecem em virtude da força da natureza e tem uma ocorrência ordinária ou extraordinária. Bom, no grupo dos ordinários, que são aqueles que acontecem com grande frequência, eu tenho como exemplos o nascimento. Nascimento tem repercussão jurídica? Opa, estudamos aí um tempão isso no semestre passado. A morte tem repercussão jurídica? Também falamos. Né? Qual que uma repercussão jurídica da morte, por exemplo? O direito à herança. Né? A maioridade é um fato natural? É. A maioridade ela é nada mais do que o resultado do decurso do tempo e das funções biológicas da pessoa que vai, né, por assim dizer, envelhecendo. Então, a maioridade tem repercussão jurídica? Tem. A própria passagem do tempo tem repercussão jurídica? Tem. Quando eu falo de prescrição e decadência. Veja, no acidente automobilístico de agora há pouco, a vítima tem, salvo engano,
3 anos para cobrar o prejuízo do cara que bateu no carro dela. Opa, ela chega lá no Poder Judiciário 3 anos e 1 dia depois. Quer dizer, ela vai chega, por exemplo, dia 11 de fevereiro de 2024. O juiz vai ler aquele processo, aqueles fatos, e vai dizer, então, amigo, por 1 dia você perdeu o direito de receber, ou de tentar receber indenização. Veja, a simples passagem do tempo gerou efeitos jurídicos. E eu tenho ainda os fatos naturais extraordinários. Opa, que daí são eventos, não é? Que não acontecem com tanta frequência, graças a Deus. Né? Por exemplo, terremotos, raios, tempestades, enfim, e outros que sejam dessa categoria de extraordinariedade. Professor, um terremoto pode ter repercussão jurídica? Pode. Imagina que eu estou vendendo para o Gabriel uma casa. Ô, legal, já está tudo certinho, nós estamos praticamente finalizando o negócio. Gabriel super animado, vai para uma casa nova, eu também animado que vou pegar esse dinheiro da casa e vou investir. Vem um terremoto, o chão se abre e engole a casa. Ora, acabou a compra e venda nossa, né? Ou eu vou falar para ele assim, não, agora você faz uma escadinha aí, ó, e vai morar lá dentro do buraco. Óbvio que não, né? Ou ele então vai falar, você me dá um desconto aí porque a casa agora ficou mais rebaixada. Óbvio que não, né? Então, só para responder o Lucas, que a pergunta é bem pertinente, ó. Tanto os fatos ordinários quanto os extraordinários, eles são interferência da natureza. No entanto, os ordinários acontecem com maior frequência e os extraordinários são aqueles que geralmente são imprevisíveis. Ou se forem previstos, são inevitáveis. Tá? Por exemplo, você vai dizer, professor, hoje em dia nós temos tecnologia que prevê quando um terremoto vai acontecer. Concordo. Sim, quando as tempestades vão acontecer, mas nós conseguimos evitar que o terremoto aconteça? Ainda não. Talvez nunca consigamos. Tá? É que nós vamos depois conversar sobre caso fortuito e força maior no final dessa aula. Então, isso são fatos jurídicos, primeiro, tá no grupo fatos jurídicos, fatos naturais, que se subdividem em ordinários e extraordinários. Qual que é a nota de semelhança entre o ordinário e o extraordinário? Todos os dois, têm repercussão jurídica. O que difere o ordinário do extraordinário? A frequência com a qual eles acontecem. E até mesmo a previsibilidade. Né? Tranquilo até aqui? Me ajudem. Sim? Então eu vou fazer o seguinte, para melhorar a didática da aula, eu vou já falar com vocês de caso fortuito e força maior, tá bom? Se você procurar, ele está lá no final dessa aula, mas eu vou trazer para cá. Dentro dos fatos extraordinários, que não acontecem com frequência, mas também têm repercussão jurídica, eu tenho a ideia de caso fortuito e força maior. Isso é importante. Veja, no caso fortuito, existe a característica da imprevisibilidade. É imprevisível o caso fortuito. Um exemplo um pouco mórbido, talvez ajude a entender. Alguma pessoa do seu círculo tem um mal súbito e morre de repente, como o pessoal mais antigo diz. Morreu de repente. Hoje a ciência chama de mal súbito. E você tinha, nesse exato dia,
que estar presente no cartório para assinar a escritura de compra e venda de uma fazenda. Mas por conta desse óbito inesperado de alguém muito próximo, parece até atentatório falar de óbito durante uma pandemia, né? Mas foi o exemplo que me ocorreu e eu acho que ele vai ajudar. Então, por conta desse mal súbito, desse falecimento inesperado, fortuito, o sujeito não pôde comparecer lá para assinar o contrato. E daí, o vendedor fala, bom, já que ele não veio, eu tenho uma proposta melhor do que a que ele ia pagar, eu já vou ligar para o outro comprador e vou vender esse negócio hoje mesmo. Olha, aquele que não pode estar presente para completar o negócio, ele pode sim alegar, olha, eu não fui, não é sim. Para que voltar, você me avisa, por favor. Oiê, estamos aí? Legal. Ó, pessoal, não vai divulgar esses vídeos não, hein? Por favor, fica só entre nós. Então, o que acontece? Eu dizia que aquele que não pôde ir até o cartório por conta desse evento fortuito, ele pode alegar em juízo essa impossibilidade e impedir que aquele imóvel seja vendido para um terceiro, porque já havia um compromisso anterior no qual ele se dispôs a comprar o bem. Entenderam a ideia? Ótimo. No que diz respeito, se não entenderam também é só falar. No que diz respeito ao caso da força maior, os casos de força maior são, eu já vou repetir tudo, tá, Lucas? Deixa eu só falar a força maior entre os dois. A força maior, ela é previsível. Um evento de força maior é previsível, porém ele é inevitável. Dou o exemplo do terremoto, de novo, para ficar bem claro. Embora no nosso país ainda bem não haja muitos terremotos, não é? Mas vamos dar esse exemplo para ficar claro. Como eu disse há pouco, nós conseguimos prever o terremoto, mas não conseguimos evitá-lo. Eu consigo prever uma tempestade, mas eu não consigo evitá-la, não é? E, por exemplo, uma tempestade traz alagamento e a impossibilidade de locomoção, não é? Então, a grande diferença entre um e outro, Lucas e turma, é que, no caso fortuito, ele é imprevisível. Ele literalmente pega de surpresa. E na força maior, ele até é previsto, porém não pode ser evitado. Não é? Eventos naturais, um terremoto, uma tempestade, não é o caso aqui do Brasil, mas serve só para ilustrar, uma nevasca, né? Tá bom? E isso tudo tem repercussão jurídica. Tá joia? Pois não, pessoal, se houver dúvidas, o microfone está aberto. Então, o trânsito das cidades grandes, ele é passível de previsão, né? Você pode prever, ele tem previsibilidade, mas o que acontece é que a doutrina diz o seguinte, olha, você está indo para São Paulo numa audiência, por exemplo, né, que você não pode perder. E você sabe que você vai chegar lá em São Paulo, se você sair em tal hora, você chega lá na hora do rush, por exemplo. Né? Ou chega num horário de muito movimento na marginal. Ora, você devia ter saído um pouco mais cedo ou tomado medidas para evitar, não é, esse caminho ou esse trânsito. Então, embora seja previsível, o consenso é que ele é evitável. Né? Não seria desculpa, por assim dizer. Né? Tá certo? Agora, você está chegando cedinho, tá lá na marginal, aquilo tá limpinho, você tá conseguindo andar bem, e vai, um exemplo bem absurdo, cai um meteoro no meio da rodovia. Putz, aí, né, nós estamos diante do caso fortuito. Né?
a enchente, até porque a enchente geralmente ela deriva de fatores que estão fora do controle do indivíduo, né? A própria falta de infraestrutura das cidades, não é isso? E daí tá além das minhas forças, né? Eu jogo meu lixo no lugar certo, eu não contribuo em nada para poluir a rua, para entupir bueiro, mas existem milhões de pessoas que fazem isso e eu fui pego numa enchente, infelizmente, não é? E não pude estar presente para celebrar um negócio. A pessoa não pode ser penalizada por isso. Não é? Joia? Podemos ir adiante, então? Então, recapitulando. Ó, se eu ficar me repetindo muito, você não fique bravo, não fique brava, que eu vou falando para tua mente e captando aí no subconsciente, tá? Nós estamos falando dos fatos jurídicos, são um grande grupo. Dentro desse grande grupo, eu tenho os fatos naturais, que também importam para o direito, ordinários e extraordinários. Ótimo, esse nós já sabemos. O segundo grupo, que está dentro do balaio dos fatos jurídicos, são os fatos humanos, também chamados de atos jurídicos. Por que atos? Porque decorrem da vontade humana, porque decorrem da intervenção humana. Se os seres humanos envolvidos não quiserem, não há negócio de compra e venda. Concorda? Um imóvel não se vende sozinho. Ele precisa de um comprador e um vendedor, cada um manifestando uma vontade para que haja essa compra e venda. Então, dentro desse grupo menor chamado fatos humanos, que eu prefiro chamar e memorizar de atos jurídicos, por que atos? Porque tem manifestação de vontade. Esse grupo se subdivide em atos lícitos e atos ilícitos. Pois bem, os atos lícitos são aqueles praticados de acordo com a lei, conforme a lei, obedecendo a lei. Desculpa ficar explicando isso para vocês já, né? Mas vamos que vamos. Por outro lado, os atos ilícitos são aqueles praticados pela vontade humana, mas em desconformidade com o ordenamento, contra o ordenamento, com afronta ao direito. Né? Tanto os lícitos quanto os ilícitos produzirão efeitos jurídicos, óbvio. No caso dos lícitos, produzirão os efeitos jurídicos que a lei prevê, que a lei quer. No caso dos ilícitos, produzirão efeitos que a lei não quer. E por isso eles serão penalizados, eventualmente. Certo? Pois bem. Então, posso repetir mais uma vez? Só mais uma vezinha. Nós agora estamos tratando dos fatos humanos, que são fatos jurídicos, mas decorrem da vontade dos envolvidos. Eu prefiro chamar de atos jurídicos, porque daí a mente trabalha automaticamente assim. Atos têm vontade, fatos não têm. Né? E esses atos, então, podem ser lícitos ou ilícitos. Ótimo. Dentro dos lícitos, nós temos uma subdivisão. Nós temos ainda 15 minutos até o intervalo. Peço o máximo da atenção de vocês para que nós consigamos entender essa subdivisão dos atos lícitos. Joia? Ora, os atos jurídicos que decorrem da vontade humana e que são lícitos, ou seja, conforme o direito, podem se dividir em 3 espécies ou subespécies. A primeira é chamada de ato jurídico em sentido estrito. Peço que me acompanhe no material aí, tá?
ato jurídico em sentido estrito ou ato jurídico meramente lícito? É muito fácil de entender. Alguns atos previstos em lei, eles já trazem a sua consequência predisposta na legislação. O que precisa para que esses efeitos predispostos aconteçam? A vontade humana. O agente, quer dizer, aquele que pratica o ato, avisa, por favor, na hora que voltar. Tá? Eu vou ligar o meu programa de internet para pedir mais terabytes. Né, o que tiver disposto lá. Travou? Me ajuda, por favor. Travou? Voltou? Voltou? Ótimo, ótimo. Tá. Então vamos de novo. O que eu estava explicando para vocês, e é bom que sempre que volta eu faço uma pequena retrospectiva, tá? Isso ajuda, né? Ó, dentro dos fatos humanos, também chamados de atos jurídicos, em sentido amplo. Por que eu falo ato? Porque tem a ver com vontade humana. Temos os lícitos e os ilícitos. Dentro do subgrupo dos lícitos, eu tenho ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato fato jurídico. Eu vou explicar um por vez. Como o Adeilson bem lembrou, nós estamos nos atos jurídicos em sentido estrito. Confere? Também chamado pela doutrina como ato jurídico meramente lícito. Ótimo, maravilha. Eu explicava dentro dos atos jurídicos em sentido estrito que alguns atos, algumas práticas previstas em lei, claro, já têm o seu efeito pré-estabelecido por essa mesma lei. É dizer o quê? O que eu preciso para que esses efeitos aconteçam no mundo jurídico? Eu preciso da vontade do agente. E eu dizia para vocês que eu vou usar o termo agente, que é lá do direito penal, mas só para que vocês entendam que é aquele que pratica o ato. Então, o agente pratica um ato jurídico em sentido estrito e o efeito legal é automático. Automático em qual sentido, professor? No sentido de que o agente não escolhe o efeito daquilo que ele praticou. Vou dar exemplos e continuar a explicação. O reconhecimento de um filho. Não, Lucas, a compra é no próximo item. A compra é negócio jurídico. Tá? Eu vou, inclusive, usar o exemplo da compra que você está dando para nós entendermos. Mas veja aqui comigo, ó, no caso do reconhecimento de um filho. A lei já traz alguns efeitos, ou melhor, já traz os efeitos recorrentes de um reconhecimento de filho. Talvez eu não me lembre de todos agora, mas, por exemplo, o filho tem direito a sobrenome do pai, o filho tem direito à pensão do pai. Para alguns doutrinadores, o filho tem direito ao afeto do pai. O pai, por outro lado, tem dever de pagar alimentos, tem direito a visitas e conviver com o filho. Esse filho reconhecido tem direito à herança e assim sucessivamente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o pai, quando vai fazer o reconhecimento do filho, ele não pode chegar lá no cartório ou na frente do juiz e falar: tudo bem, excelência, ou tudo bem, o ilustre serventuário, eu vou assumir esse filho, mas eu não quero que ele receba a minha herança. Isso não existe. Porque o efeito da herança, por exemplo,
é automático. Todo filho, em regra quase que absoluta, tem direito à herança do pai. Não é? Então veja, quer ver outro exemplo? Um efeito processual agora. Quando você notifica um devedor, o cara tinha que te pagar até data X, não pagou. Você vai processualmente e notifica o devedor. Quando você notifica o devedor, o efeito previsto em lei para isso é constituir o devedor em mora, ou seja, é formalizar o atraso. Tá? Eu não consigo trazer nenhum outro efeito para essa notificação se não formalizar esse atraso do meu devedor. Daí dizer que é um ato jurídico em sentido estrito, porque aquele que pratica o ato não consegue manipular os seus efeitos. Os efeitos estão previstos em lei e esses efeitos atuam tão logo o ato seja praticado. Melhorou? Como é que tá? Me ajuda. Tá, beleza. É claro que o Carlos Roberto aqui, ele vai fazendo pelo mais simples para o mais complexo, né? E nós vamos também usando essa didática. Quer ver um outro exemplo, só para a gente arrematar mesmo, de ato fato jurídico? Tô vendo na foto que é a pescaria, e eu falei, inclusive, desse exemplo, não é, Luiz? No semestre passado, mas eu vou repetir agora no contexto apropriado. Sujeito que vai lá no alto mar, no barranco do rio, enfim, lança a isca e depois pesca um peixe. Quando ele tira esse peixe da água, pesca um peixe é ótimo, né? Pesca o que? Uma sereia, um dragão do mar, né? Desculpa, mas só para a gente entender, né? Quando o sujeito tira o peixe do mar, ele automaticamente se tornou dono do peixe. Mesmo que, por exemplo, fosse uma pesca esportiva, né? Tem esses canais aí de TV, onde o cara pesca, tira o peixe da água, mostra, conversa com o peixe. Eu acho um barato, né? O peixe deve estar feliz da vida ali, com um alicate na boca, né, e o cara conversando sobre ele, mas tudo bem. Ele pega o peixe, mostra, olha que legal, e devolve. Mesmo que ele tenha devolvido esse peixe para o rio, o ato de tirar o peixe tornou o pescador dono desse peixe. Mesmo que ele não queira levar para casa. Mas por lei, claro que respeitado o regulamento ambiental, tamanho do peixe, aquela coisa toda, mesmo que ele não queira ser o dono do peixe, a lei conferiu para ele automaticamente esse direito. Então, esse ato dele ter pescado, fisgado o peixe do rio, é um ato jurídico em sentido estrito. Certo? É. Né? Entenderam mais esse exemplo? Esse Instituto do Direito Civil é chamado de ocupação. É claro, bem lembrado, Juliana. Se for pescado numa propriedade particular sem autorização, aí você não pode se tornar dono porque você está praticando um ato ilícito, né? Mas imagina que foi pego em alto mar, lá onde ninguém é dono. Né? Pescou um daqueles atuns enormes. Tá bom? Joia? Entenderam? Isso é ato fato jurídico. Então tá ali, ó, para finalizar essa explicação, não há por isso qualquer dose de escolha da categoria jurídica, né? Ou seja, o agente do ato jurídico em sentido estrito não tem a possibilidade de escolher os resultados que ocorrerão da sua prática, porque a lei já escolheu por ele, a lei já determinou quais são os resultados. Legal? Nós temos alguns minutinhos, vamos adiante. Dentro ainda do ato fato jurídico, tem um trecho muito importante aí que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Ó. A ação humana, dentro do ato jurídico em sentido estrito, a ação humana se baseia não numa vontade qualificada,
mas sem simples intenção. Aí, por exemplo, ó, como quando alguém fisga um peixe ou caça um animal silvestre, dele se tornando proprietário graças ao Instituto da Ocupação. Veja, nós temos uma pequena diferenciação ali entre intenção, que é o que move o ato-fato jurídico, que é a vontade de praticar um ato e obter um resultado juridicamente previsto, não podendo alterar esse resultado. E eu tenho a vontade qualificada. E daí nós entramos já em negócio jurídico. No negócio jurídico, as partes envolvidas, ou a agente do negócio jurídico, um negócio lateral, as partes envolvidas. Voltou? Pô, travou quantas vezes? Umas 5? Nossa, né? Vamos lá. Mas eu dizia então, Lucas, o ato fato jurídico é todo ato que é praticado, cujo resultado já cujos efeitos, né, falando em linguagem penal, pode confundir. É todo aquele ato praticado, cujos efeitos já estão previstos em lei e não podem ser alterados pelas partes. Legal? Ótimo. Diferente do negócio jurídico, que é onde travou, né? No negócio jurídico, turma, eu tenho aquilo que é chamado de vontade qualificada. Repito. Então, ó, pela última vez não, mas vou repetir um conceito básico sobre ato jurídico em sentido estrito. Então, é todo o ato jurídico praticado pela parte cujos efeitos já estão previstos em lei e não podem ser alterados pelo seu agente. Legal? É claro que todo efeito jurídico está previsto em lei, você pode me dizer. Mas aí eu vou te responder o seguinte: mas é que no ato jurídico em sentido estrito, não é possível ao agente alterar esses efeitos. Né? Como no caso do reconhecimento de paternidade. Não posso reconhecer a paternidade pela metade dos efeitos. Né? Tem que reconhecer a integralidade. Legal? Já no negócio jurídico, nós temos uma vontade qualificada, que é mais do que a mera intenção do ato jurídico em sentido estrito. Puxa vida, e o que é a vontade qualificada? É a vontade das partes do negócio, e isso você vai gravar porque é mantra. A vontade qualificada é a vontade das partes de criar, modificar, conservar ou extinguir direitos. Repito, vontade qualificada no negócio jurídico agora, é a segunda categoria de atos lícitos, é aquela vontade das partes direcionada para adquirir direitos, modificar direitos, conservar direitos ou extinguir direitos. Então vamos na compra lá que o colega falou. Na compra e venda, o comprador quer adquirir um direito. Por exemplo, a compra e venda de um sítio. Vou usar sempre o bem imóvel, que eu acho que fica mais fácil. O comprador quer adquirir um direito de propriedade sobre aquele sítio. É uma vontade qualificada? Opa, com certeza. O vendedor quer adquirir o direito ao crédito, ao valor do imóvel que ele está vendendo. É uma vontade qualificada? É. Agora volta para o comprador. Tem alguma extinção de direito ali? Sim, ele estará extinguindo o direito que ele tem sobre o dinheiro que vale o sítio.
e o vendedor estará extinguindo o direito de propriedade que ele tinha sobre o sítio, porque agora será do comprador. Veja, é mais dinâmico o negócio jurídico. Quando você fala de negócio jurídico, o tempo todo nós estamos adquirindo, conservando, extinguindo ou modificando direitos. Né? Um negócio jurídico de conservação, professor. Ah, você tem lá um barracão, um prédio, e o barracão está cheio de rachaduras e pode vir a ruir. Ora, para conservar esse direito de propriedade sobre um barracão, você faz um negócio jurídico com uma empreiteira que vai lá e reforma o barracão para você. Veja, é uma atuação de cunho conservativo, não é? Eu nem sei se essa palavra existe, não é? Mas é para conservar, para manutenção da propriedade. E ao mesmo tempo, quando você contratou uma empreiteira num negócio jurídico também, num contrato de empreita, ali também está acontecendo aquisição e extinção de direitos. O tempo todo, né? Então, veja, e tá aí no nosso material para a gente acompanhar junto. Ó. Num contrato de compra e venda, a ação humana visa diretamente alcançar um fim permitido na lei. Qual que é o fim que eu quero com uma compra e venda? Eu, comprador, me tornar proprietário. Não é? Agora, por que nós falamos que essa vontade ela tem efeitos que diferem do ato jurídico em sentido estrito? Porque numa compra e venda, por exemplo, eu posso fazê-la parcelada. Isso modifica em certa medida os efeitos, porque é diferente de uma compra e venda à vista, na qual a propriedade se transfere automaticamente. Eu posso colocar algumas cláusulas nessa compra e venda, né? Como, por exemplo, uma cláusula de retrovenda. Vocês já ouviram falar, mas eu explico. Na compra e venda de imóveis, turma, permite-se que se dentro de 5 anos o comprador, agora novo proprietário, adquirir um direito, se ele se dispor a vender o bem, ele tem a obrigação de oferecer primeiro, é um direito de preferência, né? Tem a obrigação de vender primeiro para o antigo proprietário. Veja, isso você não consegue num ato jurídico em sentido estrito, que é mais linear, né? O negócio jurídico ele admite uma série de institutos que podem modificar os seus efeitos. Numa doação, eu posso fazer uma doação para uma pessoa e inserir uma condição. Né? Eu digo assim, olha, eu te dou R$1 milhão se você subir o Monte Everest. O donatário, aquele que vai receber, ele já é dono? Não. Primeiro ele precisa subir o Everest. Subiu, tirou uma foto, provou que está lá. Quando ele descer, tem 1 milhão esperando. Isso eu não consigo num ato jurídico em sentido estrito, onde o efeito é direto. Né? Eu sei que nós já passamos das 9, mas só para arrematar. Então, veja, finalidade negocial é a manifestação de vontade que abrange aquisição, conservação, modificação ou extinção de direitos. Turma, antes de nós irmos para o intervalo, tudo em ordem até aqui? Se você quiser guardar a perguntinha para depois do intervalo, também fica à vontade, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou travar essa gravação. Então, lá no nosso ambiente virtual haverá 2 arquivos por aula, tá?